Louvado seja Deus, o Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações. Eu creio que agora também não vai ser diferente. Quero chamar aqui para cima o nosso professor, pastor Rubens. Nosso escritor. O nível de lindeza tá baixo. Quando subir era outro nível. Amém? Estende suas mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Rubens, ó Pai. Usa ele grandemente nessa noite. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Não seja ele falar, mas teu Espírito Santo ministrando através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. É uma grande alegria estar de novo aqui para ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Eu já há algum tempo eu tinha uma palavra no meu coração e eu, quando estava esboçando essa mensagem, tinha uma outra parte. Eu falei, cara, eu vou juntar as duas e Deus me ajuda. Eu não queria deixar nenhuma parte de fora. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos é algo muito comum nas nossas vidas. E ele está ligado muito com os vales que nós vivemos. Os momentos em que nós estamos passando por uma luta. Mas não fiquem tristes, que eu vou começar com luta e vou terminar com vitória. Amém? Então nós vamos começar assim. Eu não quero trazer luta para você ficar chorando e deprimido para casa, não. Mas eu tenho observado na Bíblia que existe um padrão em toda a história bíblica daqueles que viveram momentos de vale e tiveram dificuldades na sua trajetória cristã. Todos os homens de Deus e mulheres viveram vales e o padrão que eu observei foi o seguinte: que Deus usa os vales das nossas vidas para poder promover uma intimidade maior conosco, para que nós nos aproximemos dele e busquemos ele verdadeiramente. Existem três motivos que nos levam para a luta, para o nosso vale. O primeiro motivo, a primeira razão, é quando Deus assim o faz por algum propósito. Ele quer nos ensinar algo. O segundo é quando o diabo quer nos atacar e por permissão de Deus, ele entra em jogo e faz acontecer alguma coisa em nós, ou seja, nós passamos por somos testados até pelo diabo, por autorização de Deus. E o terceiro, que é o mais comum, nós mesmos semeamos errado e colhemos o fruto disso. E a gente fica num vale porque nós mesmos, a gente não pode culpar nem Deus e nem o diabo. Essas três razões, eu vou citar cada uma delas, eu vou dar exemplos bíblicos, e também vou falar numa segunda parte da ministração, por isso eu quero ser bem objetivo. Como que nós devemos nos comportar nos diferentes momentos das nossas vidas? É muito fácil buscar Deus, ou é uma necessidade buscar a Deus, quando nós estamos passando por uma situação difícil. Mas a pergunta que eu faço e quando nós estamos desfrutando de uma vida dos sonhos? Está dando tudo certo. Como que é o nosso comportamento quando a gente recebe o que a gente tanto quer de Deus? Qual que é a nossa resposta a isso? E eu vou discorrer sobre essas duas partes. Então eu quero primeiro pedir para lutas como um ensinamento do Senhor. Eu quero primeiro colocar aqui a mensagem. Coloca aqui o tema da mensagem: discernir nos vales e vigiando nos montes. Nós temos que discernir os vales. E o primeiro tópico o primeiro vale, ele é originado pelo próprio Deus. E o objetivo dele qual que é? Nos ensinar. Quem está passando por alguma luta aqui, em alguma área da vida? Eu vou levantar as duas mãos. Todos nós passamos.
Você pode estar com um vale financeiro, você pode estar com um vale no casamento, você pode estar com um problema você pode estar com um problema com o relacionamento da sua família, você pode estar com um problema sério no seu trabalho, não sei. Mas você pode estar com um vale no seu interior. Você está com conflitos internos. A mente. E muitas lutas que nós vivemos, Deus pode estar permitindo, porque Ele quer nos ensinar algo, irmãos. Nós temos aqui orando pelas orações que são colocadas na nossa caixinha. E sempre a gente ora, Senhor, nos prepara para receber aquilo que nós estamos pedindo. E muitos de nós não recebem o que está querendo, porque não está preparado. Vamos pegar esse exemplo. A origem, lutas, como ensino. Jó 23:10. Jó era um homem justo, né? Olha só o que aconteceu nesse versículo aqui. Mas ele conhece... 23:10, né? Isso. Mas ele conhece o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Agora o próximo versículo, que é o 42:5-6. Aqui ele estava se queixando e falando que ele estava sofrendo. Ó. Eu te conheço de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha só. Nesse momento, em Jó 42, ele já passou por toda a sua prova, e os amigos dele falaram tantas coisas ali nos versículos do 3 até o 41. E chegou no final, o próprio Deus falou para ele orar pelos amigos dele, ele perdoou os amigos dele, e depois que ele orou pelos amigos dele, ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Tudo que era dele, né? Que são os bens, não os filhos, porque os filhos eram do Senhor. Ele recebeu o mesmo número de filhas. Mas olha só, no caso de Jó, o próprio Deus permitiu que ele fosse provado por algum propósito. O segundo exemplo é o de Paulo. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Paulo tinha um espinho na carne. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você. Algumas versões dizem, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esses dois exemplos mostram o quê? Que duas pessoas, dois homens de Deus, que se posicionaram de maneira de adorar a Deus e aceitar aquilo que Deus propôs para eles, naquele momento. E eles reconheciam, eles tinham entendimento e maturidade. Eu não sei como está a tua vida. Todos nós temos nossas crises. Todos nós temos nossos vales, e cada um no seu tempo, na sua área, e cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história. Deus conhece cada um de nós, no íntimo, mais do que nós mesmos. Mas o que eu quero dizer para você, que as suas lutas internas ou externas, os seus vales, se você identificar que é algo que Deus está promovendo para você, aqui que eu estou te dizendo, a palavra de Deus está te dizendo, glorifique o nome do Senhor, porque isso vai passar. Vai passar. Porque se Deus está te proporcionando para te ensinar algo, então aprenda. Pergunta assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu tenho orado por coisas, irmãos, há muitos anos, e não aconteceu ainda. E eu falo, Senhor, eu estou te esperando. E o Senhor, enquanto o tempo passa, Deus vai me preparando para receber. Você vê, Noé, ele demorou 120 anos para fazer a arca. Será que Deus precisaria de 120 anos para isso? Mas provavelmente Deus precisava de 120 anos para preparar Noé para mandar para a arca. E esse é um ponto que nós temos que pensar. Quanto tempo nós precisamos para ser preparados para aquilo que Deus tem para nós? E essa é uma reflexão muito poderosa. Então, a lição que nós tiramos aqui é que Deus usa as lutas como uma escola para nós. Para moldar o que? O nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nós buscarmos mais comunhão com Ele. Ok? Segunda razão é a luta como um ataque do inimigo. O mesmo exemplo de Jó é válido, porque Deus permitiu, porque queria testar ele, mas ao mesmo tempo o próprio Satanás queria atuar na vida de Jó. Então em Jó 1, 9, 12 diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó não tem motivos para temer a Deus? Não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele tem?
tu abençoaste tudo o que ele faz, e os seus rebanhos se espalham por toda a terra. Mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Aí Satanás, nós sabemos a história, tocou em tudo e ele permaneceu. Aí Satanás voltou lá em Jó 2, 4 e 6. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Esses dois versículos mostram como Satanás queria atacar diretamente Jó. Irmãos, se tem uma coisa que é certa para nossas vidas cristãs, é que Satanás está doidinho para pegar a gente e acabar com as nossas vidas. Ele quer acabar com o nosso casamento, ele quer acabar com nossos filhos, quer acabar com a nossa comunhão com a igreja, ele quer destruir a comunhão da igreja, ele quer tudo isso, ele quer. E se nós não vigiarmos e orarmos, ele faz a obra dele. Mas, na medida em que nós entendemos isso, e quando nos colocamos, nos posicionamos em oração, com maturidade cristã, orando pela nossa família, um homem, um varão casado com filhos, é inadmissível que ele não seja um homem que ora na sua casa, que não ora pela sua esposa, que não ora pelos seus filhos. Todo varão que está aqui, que é casado, que tem filho, ou não tenha filho, você é a pessoa que tem que orar na sua casa, antes da sua mulher. Você é o provedor, você é o homem que tem que orar. É você que abençoa ela quando vai fazer as coisas. É você que ora pelos seus filhos. Todo projeto que eles vão fazer, é você o abençoador, você é o valente da casa. Você tem que assumir esse papel com consciência e maturidade. Tem outro exemplo de Pedro sendo peneirado por Satanás. Olha só, Lucas 22, 31 e 32. Jesus falou assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando, olha só o que ele fala para Pedro, o discípulo dele, e quando você se converter, Pedro não era convertido, irmãos, estava caminhando com Jesus, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Se Pedro, que estava colado com Jesus, não estava convertido, imagine nós, irmãos. Imagine nós, dá até vergonha. Dá até vergonha. Pedro foi aquele que andou nas águas, sobre as águas. Ele não estava convertido ainda. O próprio Jesus falou isso. Então, qual que é a lição? O inimigo, ele é real. E ele vai sempre, todos os dias, querer destruir a tua vida. Não seja ingênuo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós andamos com os pés na terra, mas as mãos levantadas para os céus. E nós temos que ter discernimento das coisas materiais, emocionais e espirituais. Nós temos que ter esse discernimento. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é real. Então, esse discernimento, esse entendimento, nós vamos desenvolvendo na medida em que nós buscamos a Deus, nós oramos mais, nós buscamos a palavra de Deus, nós buscamos o ensinamento da palavra de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia, de todos os 66 livros que a Bíblia tem, tudo aquilo que eu não sei da Bíblia, preste atenção nisso, eu estou cativo na mão do diabo. Eu não vou nem perguntar quem já leu a Bíblia aqui toda, mas olha só, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho clareza e eu sou liberto nas áreas que o diabo tem na minha vida. Por isso, a importância de nós lermos a Bíblia. Tudo que eu sou ignorante na Bíblia, eu sou cativo. Mas na medida que eu leio, Deus me liberta. A palavra é libertadora. Muito bem, e nós temos as lutas, agora o terceiro ponto, que são decorrentes de nós mesmos, nossas decisões, nossa semeadura. Então eu vou dar um exemplo muito conhecido aqui na igreja, do Jonas. Né?
Jonas 1,3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A pergunta é: quem é que consegue fugir do Senhor, irmãos? O Salmo 139, diz: se eu fugir para o inferno, Deus está lá. Se eu ir para as profundezas dos mares, Deus está lá. Se eu for para qualquer lugar, para a sepultura, Deus está lá. Como é que nós vamos fugir de Deus? Como é que nós vamos enganar Deus? Se a Bíblia, o Salmo 139 ainda diz: antes que a palavra saia da minha boca, que está no meu pensamento, Deus já sabe o que eu vou dizer. Como que nós vamos poder ter a inocência ou a ingenuidade de querer passar Deus para trás? Querer fazer de conta que Ele não sabe? Ele sabe que está no teu coração. O que você pensa. Nós não controlamos o que nós pensamos. Nós não controlamos. Vem cada pensamento que você fala: Deus me livre. Isso não. Mas você pode escolher o que vem na tua mente. Vem pensamento, aí você vai discernir. Quem tem a mente de Cristo vai discernir o quê? Opa, isso aqui não procede de Deus. Estou fora. Repreendo esse pensamento. Você vai escolher aqueles pensamentos que o Espírito de Deus te direciona. Essa escolha é tua. Então não é pecado vir um pensamento ruim. O pecado é escolher o pensamento errado. E a Bíblia diz que cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa, você vai fazer. Não são com essas palavras, mas é assim que define. Então, Jonas, no capítulo 2:10, diz assim, ó: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. O exemplo de Pedro negando Jesus, a autoconfiança de Pedro o levou a negar o próprio mestre. O resultando o quê? Em profunda dor para o Pedro. Eu dei o exemplo do Pedro e dei o exemplo de Jonas. Em Lucas 22, ele descreve a negação de Pedro e o seu choro amargo após o galo cantar pela terceira vez. Então veja, o próprio Pedro, que fazia tudo por Deus, por Jesus, ele negou. Ele negou. Ou seja, essas situações, essas lutas que nós vivemos, são decorrentes daquilo que a gente planta. Quantas coisas, quem está colhendo hoje coisas de decisões erradas no passado? Eu sou um. Hoje eu estou sofrendo algo que eu decidi errado lá atrás. E eu sei. Eu não vou chegar para Deus e falar assim: Deus, eu falo assim: Deus, eu errei, eu sei que eu errei. O Senhor só sabe que eu errei. Por que eu vou ficar com hipocrisia aqui? O Senhor me ajuda a recuperar isso e tomar a decisão certa daqui para frente. É a consciência, irmãos. Deus, pelo amor de Deus, misericórdia. Ele pode ter misericórdia, e Ele tem, né? Então, as nossas escolhas, elas têm consequências, irmãos, tem. A desobediência, a falta de sabedoria, da autoconfiança, pode nos levar a vales profundos. Porque a gente acha que sabe tudo, muitas vezes é uma área que você acha que pode resolver, e a gente não consulta Deus. Quantas reuniões, quantas decisões de família, de negócio nós tomamos? E se nós, muitas vezes a gente toma uma decisão dentro da nossa experiência, e se a gente não tiver o discernimento, se aquilo realmente procede de Deus, a gente pode realmente tomar uma decisão. É muito fácil fazer isso. Quem é do mundo dos negócios, que faz isso corriqueiramente, é mais desafiador. É mais desafiador. Ok? Muito bem. A segunda parte da mensagem, nós temos 9 minutos ainda, é como que nós vamos nos portar diante das diferentes situações. Eu quero pegar 2 exemplos aqui, períodos de lutas. A vida de Davi, ela é um espelho poderoso de como nós podemos aprender essa situação, tanto nos vales quanto nos montes. Por exemplo, Davi, ele foi ungido por Samuel, profeta Samuel, quando era jovem, na casa de seu pai Jessé. E naquele período que ele recebeu unção, o óleo sobre a cabeça dele, até
até ele assumir o reinado com 30 anos, ele demorou aproximadamente uns 17 anos, não, uns 13 anos, dos 17 aos 30 mais ou menos. E nesse período, ele só houve perseguição contra ele. O rei Saul mandou matar ele várias vezes, estava com ódio dele, porque o Espírito de Deus tinha saído de Saul. E o diabo atormentava ele, tanto que Saul, o próprio Davi ia tocar a harpa do lado do rei Saul, e ele acalmava o homem. E o rei Davi, nesse período, Davi, antes de assumir, ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul. E ele teve temor a Deus e não tocou. Só tocou na orla, pegou um pedaço da roupa dele lá, que a Bíblia diz, tocou na orla dele, e mesmo assim ele estava arrependido. O que nós aprendemos com isso? Toda essa preparação dele estava num vale terrível. Todos os salmos, a maioria dos salmos que ele tem, ele está lá, o inimigo quer me arrebentar, mas o meu Senhor é que me guarda. Ele tem todos os salmos ali, do maior momento de intimidade que ele desenvolveu ao longo desse período de preparação. E ele foi realmente... O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que justamente quando nós estamos sendo provados, nós não temos saída nenhuma, só sobra quem? O próprio Deus. Nós não temos para onde correr. Você tentou de tudo, a sua inteligência, os amigos, quando é financeiro é banco, não tem mais lugar para onde correr. Aí você fala, Deus, agora estou entregue. Estou entregue. É só o seu próprio Deus pode resolver. E eu tenho certeza que em alguma área da vida, a maioria de nós aqui está vivendo alguma área que precisa de um milagre. Porque é nesses momentos que nós estamos sofrendo, é justamente o momento em que nós podemos desenvolver e nos entregar de maneira única para Deus. Eu lembro bem da minha esposa quando ela foi acometida por um problema na mama. Aquele momento para nós foi muito difícil. E para nós, ela submeteu uma cirurgia, e aquele período lá, a gente sempre teve comunhão com o Senhor, mas aquele momento foi diferente. E cada um de nós tem a sua área, irmãos. Pode não ser, por exemplo, saúde, mas pode ser filho. Pode ser... Eu tenho um exemplo do meu filho, ficou 10 anos fora da igreja, irmãos. 10 anos. E eu cuidando das pessoas na igreja, cuidando de jovens, cuidando de casais, e sempre amando o Senhor. Falei, Deus, cuida dele. Porque eu só posso cuidar dele se ele quiser que eu cuide dele. Se ele não quiser, nem eu posso fazer nada. Então, e ele já veio para Jesus, graças a Deus. Está casado, vai ser pai. Glória a Deus. E eu sou feliz por isso, eu louvo por isso. Mas você vê, a minha convicção que Deus ia fazer a obra era tão grande que a mesma alegria que eu tinha aqui, a mesma estabilidade de alegria que eu tinha aqui, eu tinha quando eu estava na prova também. Porque eu confiava que Deus ia agir. Porque, irmãos, quando você está na prova e você confiar que Deus está agindo, aquilo te traz uma paz sobrenatural. Agora, se você conseguir viver na prova, no nível de confiança, que quando acontecer, é quase que você vai assim, eu já sabia. Só estava esperando o tempo. E você continua igual. Eu vivi isso, irmãos. Não porque eu seja bom, irmão, pela misericórdia do Senhor. Não é isso. É questão de confiança. Amém? Então, irmãos, olha só. 2 Samuel 11 diz o seguinte, a primeira distração olha só, agora eu falei agora de momentos de luta, que ele foi perseguido e que ele se aproximou de Deus. Olha o contraste agora. 2 Samuel 11:1 diz o seguinte, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles destruíram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. E do versículo 2 ao 27, fala que ele estava no palácio, ele viu lá Batseba, se agradou dela, ela era casada com um dos soldados dele, chamou ela, teve relações com ela, ela engravidou, ele chamou o homem para vir para cá, ele não quis desonrar os soldados, amigos dele, não quis dormir, porque o rei queria que ele dormisse com a mulher, para fazer de conta que ele dormiu com ela, ficou grávida dele. Mas não deu certo esse plano. Por quê? Porque o Urias, ele falou assim, não, senhor,
longe de mim, diante de Deus, que eu vou dormir com a minha esposa agora, enquanto os meus amigos estão em guerra. E ele ficou lá não foi com a mulher dele. Aí ele não teve saída, aí ele pegou o próprio Urias e mandou uma carta para entregar para o comandante lá. E falou assim, a carta dizia que era para matar ele, jogar ele na linha de frente para ele morrer. O cara foi levar a carta que era a sentença de morte dele. Tudo isso Davi fez, irmãos. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era segundo o coração de Deus? Ele não era perfeito. É que ele se arrependeu de verdade. Olha o que ele disse no Salmo 51, depois que o profeta Natã revelou para ele o que ele tinha feito. Ele falou assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu reconheço, olha só, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, és justo em tua sentença e irrepreensível em teu julgamento. O que acontece? Nesse momento, o rei Davi, ele estava bem, a equipe dele era tão forte, ganhava todas as guerras. Sabe que é uma coisa? Eu nem vou para a guerra, vou ficar aqui. Eu estou inferindo aqui, estou pensando como é que foi o negócio. A Bíblia não relata claramente. A gente fica imaginando assim, o Davi ficou na boa, ficou no palácio lá. Ele não foi para a guerra. Olha o que acontece quando a gente não vai para a guerra. Nós, homens e mulheres, nós temos que estar orando sempre, nós temos que estar buscando, vigiando. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Isso é vigiar no monte, porque no vale está todo mundo no pó. Aí você não tem saída, você tem que recorrer a Deus. Agora, quando a bênção chega, você está na glória, está tudo certo, está ganhando todas. É aí que o inimigo nos pega. Se nós não vigiarmos, irmãos. Se nós não vigiarmos, o inimigo nos pega. Davi, ele vacilou aqui. Tem um segundo exemplo de distração, que eu citei aqui, que é o recenseamento que ele fez. Olha o que a Bíblia diz, em 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento de Israel. Em 2 Samuel 24:1 diz que a ira do Senhor acendeu-se novamente contra Israel e ele incitou Davi a fazer um recenseamento de Judá. Na verdade, irmãos, em 1 Crônica diz que Satanás que incitou Davi. E em 2 Samuel diz que Deus incitou Davi. Na verdade, Satanás só poderia ter incitado porque Deus permitiu. Porque Deus usa Satanás, tá? Ele permite que ele age. Você vai perguntar assim, por que existe Satanás e Deus? Poderia só existir Deus? Poderia. Deus é soberano para isso. Só que Ele quer nos dar sempre a opção. Você que vai ter que escolher. É você que vai escolher que você vai servir. Quem que nós vamos servir? É a Deus, como diz a Bíblia, a Deus ou a Mamon? Ou a Deus, a verdade ou a mentira, por exemplo. Então, irmãos, Deus nos dá escolha. E aqui, Davi, ele foi incitado. O orgulho, a autossuficiência, a confiança nas nossas forças. Ele quis contar o número de soldados em vez de confiar em Deus. O que eu quero trazer com esse ensinamento? Se você está no vale hoje, tenta discernir qual é a razão, qual é a fonte dele. Será que é Deus que está te testando? Será que é o diabo que está te tentando? Ou se você está colhendo o fruto de algo que você fez? Discernir isso é muito importante, mas independente de qual a razão, busque a Deus de todo o teu coração. Busque a Deus, porque é a certeza que nós temos. Se você reconheceu que errou, peça perdão e continue a rota. Esse que é a base do negócio. A saída é buscar a Deus e confiar nele, porque, irmãos, nós temos duas maneiras de sofrer. Ou sofremos no Evangelho buscando a Cristo, ou sofremos na mão do diabo. Qual que é a escolha que nós vamos escolher? Qual que nós vamos ter? Eu prefiro o Evangelho, porque ele tem o seu preço, mas é o preço que nos traz alegria e glória.
que nenhum lugar vai nos dar, nada vai nos dar isso. Amém? Muito bem. 3 lições para nossas vidas de hoje. Primeira lição, acabou o tempo, só vou fechar aqui. Nos vales, onde a nossa fé é provada e aprofundada, experimentamos o verdadeiro relacionamento com Deus. É no vale. Segundo, nos montes, lá em cima, momentos de glória e bem-estar. É quando nós precisamos vigilância e humildade. Vigilância e humildade. E terceiro, o verdadeiro sucesso não é evitar as lutas, mas manter a fidelidade a Deus em todos os momentos. Esse é o segredo. Amém? Então eu quero aqui, como diz o pastor Giovanni, para fazer de conta que está terminando, fique de pé. Eu quero... Qual que é o nosso exemplo? Qual que é o nosso exemplo e a nossa referência? Tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o mestre. É Ele que nos ensina. Ele foi tentado por Satanás. 40 dias de jejum, sem comer e sem beber, ele foi tentado. Foi dado, Satanás ofereceu glória, ofereceu tudo para ele, e ele resistiu àquilo. Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Ele foi colocado diante da cruz, antes de ser crucificado. Jesus Cristo, Ele não estava sofrendo demais, e Ele falou assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele estava sofrendo no limite, ele estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade, irmãos. Ele estava carregando o poder das trevas, o poder do pecado sobre ele. E Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Quando ele fazia os milagres, que estava todo mundo querendo atrás dele, ele era o próprio Deus, ele poderia, o que ele fazia? Se afastava e ia para o monte orar. Passava a noite orando. Jesus, Ele é o exemplo para nós, irmãos. É Ele que é o exemplo, Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é Ele que é o nosso guia. Hebreus 5, 8, 9 diz: embora sendo filho, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para que todos lhe obedecessem. Esse é o nosso mestre Jesus. E agora, irmãos, eu quero... Deus falou com você. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas se você quer buscar força para superar esse vale, vem aqui na frente. Se você quer... você está passando um momento bom na tua vida, mas você quer força para poder não distrair, mas orar e buscar a Deus de todo o seu coração, vem aqui na frente, nós vamos orar por ti. E se você quer entender, discernir, você não sabe qual é o vale que está, mas também não sabe qual é a fonte, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E o Espírito Santo vai te ajudar, vai te mover. Amém? Vamos adorar o Senhor. Falhará.
querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo teu povo, pela tua igreja, Pai. Pai, ministra o coração dos teus filhos, Pai, para que eles possam discernir os seus vales, para que eles possam viver na tua presença, buscando a tua presença todos os dias, buscar mais a palavra de Deus, buscar mais em oração, buscar mais em vigília, buscar mais, Pai, para que o teu nome seja exaltado em cada família aqui, e que cada pessoa, Pai, possa viver uma vida abundante, uma vida, Senhor, na tua presença. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.